Sabe, para um produto qualquer chegar na prateleira de uma loja, ele passa por um caminho que parece mais um labirinto cheio de voltas. E nesse sistema tradicional, quase sempre as coisas são ineficientes, caras e, para ser sincero, muitas vezes bem injustas. É como se todo mundo ficasse preso numa teia de custos, de desperdício. Mas e se desse para a gente simplesmente redesenhar esse mapa por completo? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E no centro desse labirinto tem essas figuras aqui, o atravessador. Pense nele como uma espécie de funil que acaba sugando o valor de todo mundo. Para quem produz, o preço é esmagado para baixo. Já para o pequeno lojista que está lá na ponta comprando, o preço sobe bastante. E nesse meio de campo aí, a eficiência, bom, ela se perde. E as margens de lucro de todo mundo simplesmente evaporam. Agora, vamos entender na pele as dores específicas de cada um que está preso nessa corrente, que, vamos combinar, já está bem ultrapassada. Então, para uma indústria grande, o problema é o alcance. Os pedidos mínimos que ela exige são tão altos que, no fim das contas, ela não consegue vender para milhares de mercadinhos de bairro, sabe? E se ela tentar chegar lá por conta própria, nossa, custa uma fortuna em logística. E o pior de tudo, ela perde completamente o controle do preço que o consumidor final vai pagar lá na prateleira. Olha, se para a indústria já é difícil, para o produtor rural a situação é ainda mais dramática. Eles têm que lidar com cartéis que derrubam os preços, o risco constante de levar calote em acordos feitos na base da confiança, e ainda tem os descontos absurdos por supostos danos no produto sem nenhuma prova. É uma luta diária contra um sistema que parece feito para espremer cada centavo deles. E aí, lá na ponta final, a gente encontra um mercadinho de bairro completamente espremido. Para conseguir comprar da indústria, ele precisa fazer pedidos enormes, que deixam o capital de giro dele todo travado. E mesmo assim, o preço que ele paga é tão alto por causa do intermediário que fica quase impossível competir com as grandes redes de supermercados. É um verdadeiro beco sem saída. Mas e se existisse uma forma de simplesmente sair desse labirinto? É exatamente isso que nos leva a uma solução que propõe um caminho totalmente novo. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de um jeito genial. Em vez daquele labirinto todo confuso, a gente vê uma central de comando, uma plataforma digital que simplesmente conecta a indústria e o produtor direto com o pequeno varejo, tudo orquestrado por um operador logístico. Finalmente, a informação e os produtos começam a fluir sem nenhuma barreira. Agora, o que é realmente incrível é como isso funciona na prática. A indústria consegue estar presente em qualquer lugar do país sem ter que gastar milhões. Ela basicamente abre o que a gente chama de filial digital, coloca o estoque dela num armazém que já existe, de um parceiro, e só paga pelo espaço que usa. É como ter uma filial de verdade, mas com custo totalmente variável. Certo, mas quais são as engrenagens que fazem esse novo ecossistema ser tão poderoso? Vamos dar uma olhada no motor que está por trás de tudo isso. E aqui está o pulo do gato. Segurança financeira para todo mundo. Funciona assim: o lojista paga pela plataforma, mas o dinheiro fica ali, guardado, em segurança. A indústria só vai receber quando o comprador ou o transportador dele chegar lá no armazém e apresentar um token, um código digital, para liberar a mercadoria. Simples assim. O risco de calote acabou, foi a zero. E para o varejista, o benefício é imediato, vai direto para o bolso. Pensa só, no modelo antigo, uma caixa que custava, vamos dizer, R$ 100, agora, comprando direto da indústria e pagando só uma taxinha de serviço, passa a custar 88. O segredo? Simplesmente eliminar a margem de revenda do atravessador. R$ 12. Esse é o valor concreto da eficiência em uma única caixa de produto. Uma economia que, no final do dia, permite que a pequena mercearia finalmente consiga competir de igual para igual, oferecendo preços de rede de supermercado. E o mais legal desse sistema é a capacidade dele de se adaptar. Olha só o exemplo da Amazônia, onde a logística é toda feita pelos rios. O lojista lá do interior compra de várias indústrias diferentes pelo aplicativo e manda o barqueiro dele, que é de confiança, buscar tudo de uma vez só em um único lugar. A indústria vende, recebe à vista e não precisa se preocupar com toda a complexidade do transporte fluvial. É genial! Para o produtor rural, a mudança não é pequena, é transformadora. Ele passa a definir o próprio preço, ele recebe o pagamento na hora da entrega com garantia, não precisa mais pagar do próprio bolso para ter gente repondo gôndola e o mais incrível, ele pode até vender a safra dele antes mesmo de colher. Resumindo, ele deixa de ser um refém do sistema para se tornar de fato um empresário. Mas olha, isso é muito mais do que só um marketplace. É uma verdadeira virada de chave no modelo de negócios de toda a cadeia logística. O que a gente está vendo aqui é uma mudança fundamental de mentalidade.
Ativos físicos que antes eram só custos fixos para uma empresa, tipo um armazém ou um caminhão, agora podem se transformar em fontes de receita, oferecendo serviços para todo mundo que está dentro da plataforma. É bem simples de entender. O dono de um armazém pode começar a faturar armazenando produtos para a indústria. Um supermercado pode usar um espaço ocioso que ele tem para vender para outras mercearias da vizinhança. Um distribuidor tradicional pode vender o próprio estoque e, ao mesmo tempo, prestar serviço para outras marcas. E uma transportadora vira um hub logístico completo, ganhando em cada etapa do processo. Certo. Então vamos dar aquele passo para trás e olhar o panorama completo dessa rede toda interconectada. E este aqui é o resultado final. A plataforma, ali no centro, cria um ciclo virtuoso muito poderoso. A indústria consegue vender mais. O operador logístico monetiza a estrutura que ele já tem. E o pequeno varejista finalmente consegue comprar com preço de fábrica. É de fato um ecossistema onde a colaboração gera lucro para todos os envolvidos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? O que acontece com uma economia quando aquele intermediário, que antes era um gargalo que só extraía valor, se transforma numa plataforma que cria e distribui valor para todo mundo? Quais são os limites para o crescimento e para a democratização do comércio? O impacto pode ser muito maior do que a gente imagina.